Galera, então, eu irei dar um aviso para vocês. Este vídeo terá duas versões, ok? Bem, de qualquer forma, vamos lá. Artigo SCP. Classe de objeto Catastrophic Abort 8 D O 9 A 2 A D 9 Handle not found. Procedimentos de contenção SCP. É um risco cognitivo da classe Dameron. Todo pessoal, independentemente da autorização, é proibido de se expor à descrição deste artigo em qualquer circunstância. Não adultere este aviso sem folga no Dameron. Não discuta a existência deste artigo com nenhuma pessoa. Nenhuma ação disciplinar será necessária, desde que você feche este artigo agora e limpe o cache do navegador. Medidas atípicas de software foram usadas para mitigar o risco de exposição acidental. É apenas por uma infeliz coincidência de probabilidade extremamente baixa que você se depara com essa entrada. Nenhuma ação disciplinar será necessária, desde que você feche este artigo agora e limpe o cache do navegador. Desde a criação, apenas a seção procedimentos especiais de contenção deste registro já foi editável. Devido à liberação do autor original do arquivo e às limitações anômalas do banco de dados em vigor, esse registro não pode ser excluído nem efetivamente redigido. As restrições de acesso não podem ser aplicadas aos dados de maneira confiável. Obviamente, as restrições de acesso ainda podem ser aplicadas. Agora é tarde demais para fechar este artigo. Não discuta a existência deste artigo com nenhuma pessoa. Notifique o suporte técnico que sua estação de trabalho está contaminada com Dameron. Desligue o monitor e procure tratamento amnésico imediato. As seguintes condições constituirão uma violação. Exposição a qualquer parte da descrição, ainda que brevemente. Falhe ao fechar este arquivo dentro de 18 segundos após a exposição, sem autorização da palavra código. Minha gente! Tá, vou fechar o arquivo aqui de boas. Quer fechar, não? Acabei de fazer uma falha de contenção aqui de graça, né? Desligamos o monitor agora. Notifique o It Desk que você e sua estação de trabalho estão contaminados com Dameron. Aguarde processamento MTF, que é uma sigla para Mobile Task Force. Vamos lá. Dameron, somente olhos. Instruções para o agente. A violação a qual você está respondendo já foi contida principalmente por um sistema automatizado. A contenção estará completa quando você reiniciar este terminal. No entanto, seus pedidos devem tentar melhorar os procedimentos atuais de contenção por qualquer meio possível, dentro do prazo que lhe foi concedido. Você recebeu acesso administrativo temporariamente à rede deste terminal. Use todos os recursos considerados necessários para cumprir sua missão, mas não se exponha ao risco cognitivo na descrição. Os seguintes detalhes técnicos ajudarão você em sua tarefa. Como observado acima, este artigo ignora o comando delete. Não pode ser extraído no banco de dados sem corrupção colateral extensiva de outros sistemas críticos. Em vez disso, a estratégia de contenção é minimizar a probabilidade de um usuário descobrir esta entrada por acaso para esse fim. Um processo controlável de mainframe ID 9000013 alterna repetidamente a designação ordinal deste artigo e outra entrada selecionada aleatoriamente. Normalmente, quando dois números de artigos são trocados para fins administrativos, as duas entradas aparecem momentaneamente no índice. Uma exploração do kernel do processador ERATOM23 nos permite adiar a conclusão da subrotina.
recorrendo profundamente ao artigo renumerado com um algoritmo intencionalmente terrível. Atualmente, Bubel, Sorte e Stuga Sorte Bogozorte com uma pilha corrompida conhecida na memória, estendida até que o encadeamento seja interrompido catastroficamente. A troca do índice seja concluída e o processamento reiniciado. Isso insere artificialmente um atraso na ordem de 10 ciclos de relógios entre a visibilidade. Quando o link para este artigo se torna momentaneamente visível e acessível no índice do artigo antes que o processo se repita, a violação ocorrerá apenas no caso improvável de um usuário com privilégio de índice carregar a vista principal exatamente no momento correto e, apesar das práticas recomendadas necessárias, siga o link para esta entrada, ignore os avisos e leia o primeiro parágrafo. Os intervalos entre as visibilidades são indeterminados, mas finitos. Em média, o intervalo aumentará pela ordem ON2. À medida que o número de artigos disponíveis aumentar, mais menor à medida que os processadores hot swap do mainframe aumentam no flops. Esse CLUDIG tem um efeito colateral grave. O artigo SCP, condicionado aleatoriamente para a troca, também desaparece da vista pelo mesmo período de tempo, até aparecer sob um novo ID. Embora a O5 tenha autorizado esse efeito prejudicial como uma consequência aceitável da contenção, você deve ordená-lo a não verificá-lo através da cadeia de comando, pois nenhuma outra pessoa viva está ciente de que este artigo, esse processo ou esta autorização existam. Se a validação for necessária, uma autorização do O5 em linha deste pedido será realizada. Bagging Authorization Key Block Version 12.1.0.007 PE. Meu Deus, isso é uma criptografia? Quer dizer, não é não, eu já botei no tradutor. Ou de criptografia, não é uma criptografia não. Authorization Key Block. Você está sujeito a rescisão sumária por memético da classe Trinity se você seguir além desse ponto. Vamos morrer mesmo, vai. Mas the Marine Eyes Only. Nota do editor. Eu tive aqueles em que o sprite, junto às pressas, o que foi construído e instalado pelo meu antecessor, estava claramente defeituoso, em vez do chute de burro que eu esperava de uma interdição padrão de inoculação. Mal registrei fadiga ocular menor. É claro que, dadas as circunstâncias, acho que somos limitados, não somos? Sim, seres humanos são bem limitados. Para uma estação de trabalho contaminada e ferramentas pouco adequadas. De qualquer forma, se você sobreviveu a essa memética, espero que seja porque você tem um código de codificação de palavras, e não porque eu também não entendi direito. Nesse caso, você provavelmente está exossado, e peço desculpas por não ter matado você a tempo. Mas me dê um pouco de folga. Quando as pesquisamos há 90 minutos, os únicos procedimentos para essa palavra código eram selecione aleatoriamente o codificador qualificado para mainframe do grupo de pesquisa em contenção experimental com autorização de nível 3. Forneça o designado um amnésico da classe Behemoth e envie-o para o terminal afetado. Eles encontrarão instruções lá. Se eles não concluírem sua tarefa dentro de 2 horas, ou se retornar, lembrarem-se do ano, ou nomearem o atual presidente dos Estados Unidos, demitir-se. Adivinha o quê? É um pequeno subconjunto de pessoas para escolher aleatoriamente. Bem, Spock esmaga uma tesoura, mas Paper desaprova Spock.
Então agora, em troca do dever de contenção, não posso arrancar um pedaço considerável da minha vida do meu crânio. Pelo menos não precisarei me lembrar deles. Processando o Uko que causou essa violação. Estão me chamando de Uko? Supondo que você... Caramba. Eu tenho um pedreiro aqui construindo do meu lado, né? Então não se incomodem. Supondo que você seja um ECRG como eu. Você nunca ouviu falar de Dummerum antes de hoje também. Aqui está o que eu posso lhe dizer. Pela aparência do código-fonte dos comentários, você provavelmente é o quarto ou o quinto a responder a essa coisa desde o início. Fiz algumas edições menores na documentação acima, mas desgastei meu tempo tentando desacelerar o algoritmo com os piores padrões em que pude pensar. No final, eu só consegui desoptimizar a recursão existente por um fator de 2. Infelizmente, não sei o suficiente sobre o hardware subjacente, ou com que frequência os usuários seguem links desconhecidos na vista principal para adivinhar quanta diferença isso faz. Tenho certeza de que, na primeira implementação, eles pensaram ter 5, talvez 10 anos entre violações, mas sei que eles introduziram pelo menos um processador quântico na grade, que descontinuará essa abordagem mais rapidamente que você pode dizer redatado. Realmente posso dizer isso. Isso que só posso dizer. Espero que você tenha uma ideia melhor para algum advento do que eu ou os 3 últimos. Talvez faça upgrade para um Quantum Bogozort dos números de artigo. Nesse hardware, você pode ser tecnicamente um algoritmo XKE, portanto proibido. Resumindo, estou sendo proibido de ser um ser humano. Não sei, eu já gastei a maior parte do meu tempo e não posso arriscar outra recompilação nos poucos minutos restantes antes de ter que fazer essas alterações e lavar esse pedaço de namite com uma montanha de o quente e lavado. Andrews fora. PS. Meu Deus, Jesus Cristo. Que falta de acentuação é essa que eu estou vendo? Jesus! Eu acho que comecei a pensar que meu cérebro estava manobrado de qualquer maneira. Então, que diabos? E eu não sei porquê. Mas eu apenas segui em frente e o fiz. Não pude me ajudar realmente. Resistir claramente uma classe de geladeira, risco cognitivo e já está começando a afundar. Então, esta pílula para cavalos é melhor trabalhar rapidamente. Descrição. Lá vai você, senhor. Esse intérprete é uma nova tecnologia, mas permitirá que você renuncie ao uso de um teclado para a criação de artigos. Apenas fale naturalmente no microfone. Podemos voltar e revisar todos os erros após a conclusão. Acho que não, jovem. Não haverá tempo. Também deve ser um registro permanente. Acesso restrito a L3S. E superiores. Você pode impedir que alguém adultere essa entrada posteriormente. Alguém, senhora? Qualquer um e todos. Você me entende? Se houver apenas um artigo no banco de dados, é melhor que seja. Bom, não sou experiente o suficiente para selecionar a técnica mais apropriada para conseguir isso. Talvez se envolvermos Gepard. Nome ridículo. Eu quero que você tome uma decisão executiva. Estou confiante em sua capacidade. Não podemos atrasar. Ok. Existe um mecanismo que eu poderia aproveitar. Ele é realmente projetado para proteger contra a corrupção de dados anômala. Venda de Bolsonaro. Quero dizer. Mas teria o efeito que você está procurando. Se você tem certeza, senhora, eu poderia escrever esta seção do artigo uma vez e dividir e evaluar o tempo de execução do banco de dados. No entanto, isso significa que nenhuma edição será possível. Se você for armar, precisará esclarecer e continuar. Muito bem, faça isso. Felizmente sou um ditador de classe mundial. Para o grau de segurança que você tem em mente, senhora, preciso emprestar seu token ainda credencial. Obrigado. Um momento, por favor.
Lá, está feito. Você foi muito útil. Para fazer uma quebra de contenção, realmente foi muito útil. É um risco cognitivo da classe Dameron. Todo pessoal, independentemente da autorização, é proibido de se expor à descrição deste artigo em qualquer circunstância. Não adultere este aviso sem folga no Dameron. Não discuta a existência deste artigo com nenhuma pessoa. Nenhuma ação disciplinar será necessária, desde que você feche este artigo agora e limpe o cache do navegador. Medidas atípicas de software foram usadas para mitigar o risco de exposição acidental. É apenas por uma infeliz coincidência de probabilidade extremamente baixa que você se depara com essa entrada. Nenhuma ação disciplinar será necessária, desde que você feche este artigo agora e limpe o cache do navegador. Desde a criação, apenas seção procedimentos especiais de contenção deste registro já foi editável. Devido à liberação do autor original do arquivo e às limitações anômalas do banco de dados em vigor, esse registro não pode ser excluído nem efetivamente redigido. As restrições de acesso não podem ser aplicadas aos dados de maneira confiável. Obviamente, as restrições de acesso ainda podem ser aplicadas. Agora é tarde demais para fechar este artigo. Não discuta a existência deste artigo com nenhuma pessoa. Notifique o suporte técnico que sua estação de trabalho está contaminada com Dameron. Desligue o monitor e procure tratamento amnésico imediato. As seguintes condições constituirão uma violação. Exposição a qualquer parte da descrição, ainda que brevemente. Falhe ao fechar este arquivo dentro de 18 segundos após a exposição, sem autorização da palavra código. Minha gente! Tá, vou fechar o arquivo aqui de boas. Quer fechar, não? Acabei de fazer uma falha de contenção aqui de graça, né? Desligamos o monitor agora. Notifique o It Desk que você e sua estação de trabalho estão contaminados com Dameron. Aguarde processamento MTF, que é uma sigla para Mobile Task Force. Vamos lá. Dameron, somente olhos. Instruções para o agente. A violação a qual você está respondendo já foi contida principalmente por um sistema automatizado. A contenção estará completa quando você reiniciar este terminal. No entanto, seus pedidos devem tentar melhorar os procedimentos atuais de contenção por qualquer meio possível, dentro do prazo que lhe foi concedido. Você recebeu acesso administrativo temporariamente à rede deste terminal. Use todos os recursos que considerar necessários para cumprir sua missão, mas não se exponha ao risco cognitivo na descrição. Os seguintes detalhes técnicos ajudarão você em sua tarefa. Como observado acima, este artigo ignora o comando delete. Não pode ser extraído no banco de dados sem corrupção colateral extensiva de outros sistemas críticos. Em vez disso, a estratégia de contenção é minimizar a probabilidade de um usuário descobrir esta entrada por acaso para esse fim. Um processo controlável de mainframe ID 90000013 alterna repetidamente a designação ordinal deste artigo e outra entrada selecionada aleatoriamente. Normalmente, quando dois números de artigos são trocados para fins administrativos, as duas entradas aparecem momentaneamente no índice. Uma exploração do kernel do processador Eratum 23 nos permite adiar a conclusão da subrotina, recorrendo profundamente ao artigo renumerado com um algoritmo intencionalmente terrível. Atualmente, Bubelsort e Stugasort Bogosort com uma pilha corrompida conhecida na memória, estendida até que o encadeamento seja interrompido catastroficamente.
a troca do índice seja concluída e o processamento reiniciado. Isso insere artificialmente um atraso na ordem de 10 ciclos de relógios entre a visibilidade. Quando o link para este artigo se torna momentaneamente visível e acessível no índice do artigo antes que o processo se repita, a violação ocorrerá apenas no caso improvável de um usuário com privilégio de índice carregar a vista principal exatamente no momento correto e, apesar das práticas recomendadas necessárias, siga o link para esta entrada, ignore os avisos e leia o primeiro parágrafo. Os intervalos entre as visibilidades são indeterminados, mas finitos. Em média, o intervalo aumentará pela ordem o N2. À medida que o número de artigos disponíveis aumentar, mais menor à medida que os processadores hot swap do mainframe aumentam no flops. Esse CLUDIG tem um efeito colateral grave. O artigo SCP, condicionado aleatoriamente para a troca, também desaparece da vista pelo mesmo período de tempo, até aparecer sob um novo ID. Embora a O5 tenha autorizado esse efeito prejudicial como uma consequência aceitável da contenção, você deve ordená-lo a não verificá-lo através da cadeia de comando, pois nenhuma outra pessoa viva está ciente de que este artigo, esse processo ou esta autorização existam. Se a validação for necessária, uma autorização do O5 em linha deste pedido será realizada. Bagging Authorization Key Block Version 12.1.0.007 PE. Meu Deus, é uma criptografia? Quer dizer, não é não, eu já botei no tradutor. Outra criptografia, não é uma criptografia não. Authorization Key Block. Você está sujeito a rescisão sumária por memético da classe Trinity se você seguir além desse ponto. Vamos morrer mesmo, vai. Mas the Marine Eyes Only. Nota do editor. Eu tive aqueles em que o sprite, junto às pressas, o que foi construído e instalado pelo meu antecessor, estava claramente defeituoso, em vez do chute de burro que eu esperava de uma interdição padrão de inoculação. Mal registrei fadiga ocular menor. É claro que, dadas as circunstâncias, acho que somos limitados, não somos? Sim, seres humanos são bem limitados. Para uma estação de trabalho contaminada e ferramentas pouco adequadas. De qualquer forma, se você sobreviveu a essa memétrica, espero que seja porque você tem um código de codificação de palavras, e não porque eu também não entendi direito. Nesse caso, você provavelmente está exossado, e peço desculpas por não ter matado você a tempo. Mas me dê um pouco de folga. Quando as pesquisamos há 90 minutos, os únicos procedimentos para essa palavra código eram: selecione aleatoriamente o codificador qualificado para mainframe do grupo de pesquisa em contenção experimental com autorização de nível 3. Forneça o designado amnésico da classe Behemoth e envie-o para o terminal afetado. Eles encontrarão instruções lá. Se eles não concluírem sua tarefa dentro de 2 horas, ou se retornar, lembrarem-se do ano, ou nomearem o atual presidente dos Estados Unidos, demitir-se. Adivinha o quê? É um pequeno subconjunto de pessoas para escolher aleatoriamente. Bem, Spock esmaga uma tesoura, mas Paper desaprova Spock. Então agora, em troca do dever de contenção, não posso arrancar um pedaço considerável da minha vida do meu crânio. Pelo menos não precisarei me lembrar deles. Processando o Uko que causou essa violação. Estão me chamando de Uko? Supondo que você... Caramba.
Eu tenho um pedreiro aqui construindo do meu lado, né? Então não se incomodem. Supondo que você seja um ECRG como eu. Você nunca ouviu falar de Dummerum antes de hoje também. Aqui está o que eu posso lhe dizer. Pela aparência do código-fonte dos comentários, você provavelmente é o quarto ou o quinto a responder a essa coisa desde o início. Fiz algumas edições menores na documentação acima, mas desgastei meu tempo tentando desacelerar o algoritmo com os piores padrões que pude pensar. No final, eu só consegui desoptimizar a recursão existente por um fator de 2. Infelizmente, não sei o suficiente sobre o hardware subjacente, ou com que frequência os usuários seguem links desconhecidos na vista principal para adivinhar quanta diferença isso faz. Tenho certeza de que, na primeira implementação, eles pensaram ter 5, talvez 10 anos entre violações, mas sei que eles introduziram pelo menos um processador quântico na grade, que descontinuará essa abordagem mais rapidamente que você pode dizer redatado. Realmente posso dizer isso. Isso que eu posso dizer. Espero que você tenha uma ideia melhor para alguma adventure do que eu ou os 3 últimos. Talvez faça upgrade para um Quantum Bogozort dos números de artigo. Nesse hardware, você pode ser tecnicamente um algoritmo XK e, portanto, proibido. Resumindo, estou sendo proibido de ser um ser humano. Não sei, eu já gastei a maior parte do meu tempo e não posso arriscar outra recompilação nos poucos minutos restantes antes de ter que fazer essas alterações e lavar esse pedaço de dinamite com uma montanha, o quente e o lavado. Andrews fora. PS. Meu Deus, Jesus Cristo. Que falta de acentuação é essa que eu estou vendo? Jesus! Eu acho que comecei a pensar que meu cérebro estava manobrado de qualquer maneira. Então, que diabos? E eu não sei porquê. Mas eu apenas segui em frente e o fiz. Não pude me ajudar realmente. Resistir claramente uma classe de geladeira, risco cognitivo e já está começando a afundar. Então, esta pílula para cavalos é melhor trabalhar rapidamente. Descrição. Lá vai você, senhor. Esse intérprete é uma nova tecnologia, mas permitirá que você renuncie ao uso de um teclado para a criação de artigos. Apenas fale naturalmente no microfone. Podemos voltar e revisar todos os erros após a conclusão. Acho que não, jovem. Não haverá tempo. Também deve ser um registro permanente. Acesso restrito a L3S. E superiores. Você pode impedir que alguém adultere essa entrada posteriormente. Alguém, senhora? Eu quero um e todos. Você me entende? Se houver apenas um artigo no banco de dados, é melhor que seja. Bom, não sou experiente o suficiente para selecionar a técnica mais apropriada para conseguir isso. Talvez se envolvermos Gepard. Nome ridículo. Eu quero que você tome uma decisão executiva. Estou confiante em sua capacidade. Não podemos atrasar. Ok. Existe um mecanismo que eu poderia aproveitar. Ele é realmente projetado para proteger contra a corrupção de dados anômala. Mentor de Bolsonaro. Quero dizer, mas teria o efeito que você está procurando. Se você tem certeza, senhora, eu poderia escrever esta seção do artigo uma vez e dividir e evaluar o tempo de execução do banco de dados. No entanto, isso significa que nenhuma edição será possível. Se você for normal, precisará esclarecer e continuar. Muito bem, faça isso. Felizmente sou um ditador de classe mundial. Para o grau de segurança que você tem em mente, senhora, preciso emprestar seu token ainda é credencial. Obrigado. Um momento, por favor. Lá. Está feito. Você foi muito útil. Para fazer uma quebra de contenção, realmente foi muito útil. Isso será tudo. Para sua própria segurança.
Estou ordenando que você obtenha tratamento amnésico o mais rápido possível. O suficiente para esquecer esta manhã inteira. Você entende? Ah, eu faço. Boa. Você provavelmente será submetido a um interrogatório aprimorado dentro de 1 ou 2 dias. Será mais fácil se você não se lembrar disso. Garoto. Como um sinal literal da minha gratidão por sua lealdade, por que você não se apega a essas credenciais? Eu não vou precisar deles. Se você agir rapidamente, suspeito que consiga pensar em uma maneira de usá-los bem antes que sejam revogados e você seja detido. Sim, senhora. Agora vá. Prevejo que você tem uma boa carreira pela frente. Nós não falaremos novamente. Obrigado, senhora. Adeus. Door opening, door closing, standing sick. Meu nome é Miriam Prater. Fui ao 57 por 77 anos. Fui permanecer assim por mais 7 minutos. Isso não é tempo suficiente para conceber procedimentos especiais de contenção adequados. Eu deixo isso para você. Ao longo do meu mandato, testemunhei 19 métodos anômalos distintos para restaurar a vida. Os dispositivos e entidades responsáveis assumem formas muito diferentes. Entidades responsáveis assumem formas muito diferentes, mas quando você olha bem da ciência da mágica ou deslumbramento, existem fundamentalmente 2 categorias amplas, mais simples. O primeiro tipo é a replicação, na qual um clone, simulacro ou outro é feita uma cópia da mente e do corpo do sujeito, como ela existia em algum momento da vida. O segundo tipo é temporal. Com essa abordagem, os caminhos espaço-tempo das partículas constituintes do sujeito são revertidos, os eventos literalmente desfeitos, até que o sujeito seja restaurado a um estado funcional. Essas 2 categorias têm uma semelhança crucial. O indivíduo restaurado não tem memória ou experiência de morte. Espera um pouco, que eu sei alguém que sabe fazer muito melhor uma voz de mulher do que eu. É sério, muito melhor mesmo. Essas 2 categorias têm uma semelhança crucial. O indivíduo restaurado não tem memória ou experiência de morte. Em outras palavras, apesar dos 2,4 milhões de anos de especulação com hominídeos, os registros da Fundação não contêm testemunhos confiáveis em primeira mão sobre o que acontece conosco depois que morremos. Temos outras fontes de informação, naturalmente. Mas, à luz dos eventos recentes, acredito que os SCPs que interrogamos sobre esse tópico ao longo dos anos são culpados de ignorância ou engano. Para você ver, inventamos uma exceção. 6 meses atrás, ressuscitamos Roger Sheldon, anteriormente o 511, com um novo procedimento. A base teórica já existia há algum tempo, mas por uma série de razões. A complexidade do processo, a habilidade técnica necessária, os riscos sistêmicos, sem mencionar o enorme custo, apenas a necessidade mais terrível justificava a tentativa. Aos 73 anos, Roger era o superintendente mais jovem quando morreu. Ele tinha 2 hábitos que eram peculiares para os 5, apenas marginalmente tolerados pelo resto de nós na época e agora proibido. A primeira foi uma recusa obstinada em fortificar, como chamamos, para aumentar sua longevidade com os suplementos disponíveis para uso de nossa estação. O segundo era propenso a tirar férias sem aviso prévio e em total solidão. Quando um derrame terminou com ele 18 anos atrás, ele estava empoleirado em um promontório rochoso acima dos ninhos de iguana marinha na ilha espanhola. Levou 14 anos para encontrar seus restos mortais. Não teríamos procurado por tanto tempo, mas por 2 razões. Ele mantinha uma pessoa com uma certa chave, da qual não direi mais nada, exceto que não se podia deixar perder, e que ele mantinha em seu cérebro uma palavra secreta, sem a qual não poderíamos substituí-lo.
As chuvas alternadas de Galápagos e o sol brilhante, e talvez os falcões, o reduziram a uma ruína mórbida de fragmentos de ossos e apenas ao tendão mais teimoso. A equipe de recuperação usou vassouras e bolsas para coletar o máximo que restava dele. O artefato foi recuperado, para nosso alívio, mas ainda estávamos diante da difícil tarefa de extrair seus Shigoleth. Com tão pouco material original para trabalhar, nenhum dos métodos de recuperação testados pelo tempo era viável. É angustiante dizer isso, mas é improvável que qualquer registro de nossa metodologia sobreviva à eliminação iminente. Basta dizer que, tendo reunido sua diáspora, decidimos reconstruir uma aproximação quântica dele, fisicamente, quimicamente, eletricamente, com precisão suficiente para que seu coração retome seu ritmo, suas sinapses disparem e sua boca se mova, se brevemente. Como exigimos apenas um pingo de informações dele, esperávamos, na melhor das hipóteses, que ele sobrevivesse o tempo suficiente para fornecê-las e simplesmente expirasse novamente. No entanto, como costuma acontecer, nos superamos. Todos os cavalos do rei e todos os homens do rei poderiam de fato montá-lo novamente. Roger foi perfeitamente reanimado. Ele emergiu de seu casulo, parecendo um pouco mais jovem e saudável do que minhas últimas lembranças dele. Ele soluçou incontrolavelmente por algum tempo, sem responder a nenhum estímulo, mas depois de meia hora relaxou, sua expressão de repente se transformou em absoluta serenidade e ele pronunciou duas palavras ininteligíveis, mas claramente alegres. Ele foi rapidamente interrogado, mas respondeu às nossas perguntas com sinceridade, entusiasmo e um alívio inconfundível. Nós o mantivemos em quarentena em uma unidade de contenção por 30 dias. Ele não fez objeção e cooperou completamente. Ele se comportou como qualquer um de nós poderia, dadas as circunstâncias, e no final, depois de algum debate leve, nós o restauramos por unanimidade. Afinal, éramos os que o refizeram e cada um de nós não esperava o mesmo. Ele recompensou nossa arrogância, retomando seus deveres com vigor inspirado, em particular, saudando algumas das mudanças em seus hábitos. Assim que o resto de nós permitiu, ele começou tratamentos regulares de fortificação pela primeira vez. Ele nomeou uma comitiva sensata da equipe médica e guarda-costas que nunca estiveram longe de sua pessoa. Anteriormente, a empatia pelo próximo nunca havia sido seu ponto forte, mas, de repente, ele demonstrou um interesse renovado na segurança de nossos protocolos de contenção, nos benefícios de saúde dos funcionários da Fundação e um profundo desgosto pelo sacrifício da classe D. Nestas circunstâncias, nada disso nos pareceu um comportamento particularmente alarmante. Mas deveria terça-feira. Ele havia escondido o ponto crucial de todos nós, veja você. No início. Naturalmente, em nosso interrogatório inicial, perguntamos se ele tinha alguma experiência ou lembrança da vida após a morte. Ele alegou não se lembrar de nada, exatamente como todo mundo sempre faz, e derrotou completamente nossos polígrafos. Drinkinson disse ele se aproximou de mim primeiro, cerca de 2 meses atrás. Ele perguntou se, na sua ausência, tínhamos obtido alguma peça, que eu não deva salientar que não é o nosso termo de arte, capaz de sustentar a vida indefinidamente. Embora a longevidade de tirar o fôlego esteja agora ao nosso alcance, pode surpreendê-lo saber que a imortalidade não está. E nossos melhores teóricos postularam recentemente que nunca será possível. As ressurreições que podemos realizar, mesmo a sua, não pode ser repetido mais de uma ou 2 vezes. A vida sapiente está necessariamente entrelaçada com a incerteza quântica. Localize uma partícula com precisão perfeita e ela atinge um momento infinitamente incerto, perdido em um instante. Assim, quanto mais longa e mais apertada a consciência estiver ligada a um vaso específico, maior a probabilidade de ela se espalhar irremediavelmente por conta própria. Independentemente da ciência, magia ou deslumbramento, você, seus filhos e seus bisnetos, um dia certamente morrerão e permanecerão mortos.
Sua decepção com esse teorema era palpável, e experimentei um momento de desconforto com a reação dele. Uma semana depois, o 5.2 recebeu a notícia de uma grave violação do protocolo. Roger, ou melhor, o 5.11, iniciou um contato direto com um AP em contenção. Para os L3S, os pulos do AP são entidades pluripotentes do nível Apex. Eu imagino que você possa descobrir o eufemismo. Mantivemos nossa investigação inicial fora dos livros. Ele tinha sido esperto em encobrir seus rastros, não havia alarme de violação, nenhum registro do encontro em nenhum registro, mas um dos guardas do saltador falhou em um teste amnésico aleatório, para seu desespero, e isso já era suficiente. Definir nossos cães de caça. Não conseguimos provar, mas imaginamos que ele arriscou a exposição ao salto para oferecer algum tipo de acordo. Isso não suportava. Como dois de seus companheiros mais antigos, hoje o 5.2 e eu confrontamos em particular. Mas ele nos pegou desprevenidos, pois confessou tudo e nos pediu ajuda. Eu disfarçadamente registrei seus pedidos como precaução. É mais fácil se eu simplesmente reproduzir para você agora. Noja! Meu amigo, tem ficado para o 008, é? Pelo amor de Deus, velho. Tô com uma gripe aqui. Será que o 008 começa com uma gripe? Se bem que todas as doenças começam com uma gripe. Eu não usei em falar disso a princípio. Você nunca me deixaria sair da contenção. A verdade é que eu estava sentindo tudo isso. Suponho que havia um doce esquecimento. Como um sono profundo a princípio. Em retrospecto, acho que não passava de um dia. Lentamente, mas confundivelmente, ocupei meu cadáver com uma consciência onírica, entorpecido pelas primeiras horas misericordiosas, cego, surdo e imóvel, mas consciente de todas as sensações. Mais do que jamais estive na vida. Percebi-me preso em um objeto móvel que jamais estive na vida. Não, pera. E a intensidade da luta foi ampliada. Sutil, depois aguda e depois penosa. Não consigo descrever completamente, mas imagine prendendo a respiração, ainda o desejo, ainda a dor, ainda o desespero, cabeça latejando e olhos esbugalhados. Um sonho de asfixia sem fim. Minha pele formou-se e partiu sob a luz do sol. Os insetos picadores desceram rapidamente. Senti os ovos eclodirem, as larvas rastejarem. As larvas rastejam, gases se acumulam e estouram dentro de mim. Células individuais rompendo, fluidos intersticiais azedando e escurecendo. De alguma forma, minha capacidade de experimentar e armazenar essas sensações aumentou. Mesmo sabendo que meu cérebro estava disperso e devorado. Minha percepção se expandiu para as moelas de pássaros, as profundezas de formigas do fogo. Gostava de sentir de cada unha e fio do cabelo que eu se soltava ao vento. E minha sensação se apegou a eles quando se estabeleceram no oceano e se dissolveram nas mandíbulas de 1 trilhão de atomacéus. Eu não entendo. Quanto mais pedaços de mim existiam, maior era minha capacidade de percepção da dor, enquanto me deteriorava em pedaços menores do que os nervos vivos podiam distinguir. O caráter do desconforto mudou. De queimação e dor, e quebrando, posso me relacionar com você em termos humanos, com algo pior que eu não consigo articular completamente. Um estiramento terrível e enlouquecedor de humanos geralmente dormem com dores crônicas na vida. Não, pera. Os seres humanos geralmente dormem com dores crônicas na vida. Me perdi, Dani, só continua. Todo mês, todo segundo que passou, eu juro que só se intensificou com o tempo. Na minha vida anterior, refleti sobre o céu e o inferno e a probabilidade de experimentar ou
outro ou algo parecido. Por mais terrível que eu imaginasse o torpor do céu ou os tormentos do inferno, isso era totalmente diferente. No inferno, pelo menos, certamente havia um atormentador, alguma lembrança de minhas ações, algum senso de justiça, mesmo que minha alma rejeitasse sua lógica. Posso imaginar algum conforto no inferno para uma mente como a minha. Não acho que isso seja um castigo. Não acho que seja causado. Suspeito profundamente que seja simplesmente nossa condição, nossa natureza seguir esse caminho. Infelizmente é mesmo. Entende? Durante todo esse tempo, eu estava certamente, absolutamente, totalmente sozinho. E em pouco tempo, toda a memória da vida se encolheu, perdida sob a minha angústia interminável. Viva somente. Não, viva novamente. Suspeito que não consigo me lembrar do pior disso. Como se meu cérebro vivo fosse pequeno demais para a experiência. Como superintendente, testemunhamos, infligimos ou suportamos grandes sofrimentos. No entanto, o que nos espera é pior. A maneira como uma dor de ouvido é pior que uma picada de abelha. A forma como o congelamento é pior que uma queimadura. Eu estive morto por 18 anos e minha miséria escapa à descrição. Vamos tentar entender a agonia coletiva das regiões e hortos antigos? Acredite, não voltarei a existência execrável. Daqui a 100 anos, nunca. Sim, procurei arma em busca de ajuda. Tenho certeza de que poderia nos estender a todos, se quisesse. Ofereci-lhes grandes concessões de fundação. Talvez seja libertado, mas ele riu e recusou. No entanto, eu posso pensar em outras pessoas dispostas a negociar em uma escala menor, embora o preço possa ser quase o mesmo. Não, nada se compara. Qualquer coisa é melhor. Então, contanto que seja para sempre. Você acredita em mim? Você juntará a mim e escapará a esse destino? Por favor. Ficamos pasmos, de repente compreensível. E um instante depois, com medo. Não me lembro da última vez que senti meu coração disparar. Mas não paramos no vácuo. Uma revelação dessa magnitude deve ser levada ao conselho para consideração. Eu era relutante em admitir sua decepção perante o conselho reunido, mas estava claramente desesperado por ação também. Nós o convocamos a convocar uma sessão de emergência imediata por teleconferência. Eu sabia que algo menos constituiria traição. Ainda assim, quando nós três corremos para a sala de conferências Alfa, de repente me vi abrigando pensamentos sutis sobre throat cleaning.